Olá, eu sou Areta Muritiba e esse é o Pensando o Direito. Aqui, a TV Assembleia compartilha conhecimento com você, cidadão sumatogrossense, que deseja se manter bem informado sobre as atualizações jurídicas do nosso estado e país. Você já ouviu o termo educação fiscal? Diversos estados do Brasil têm buscado implementar noções básicas sobre o processo de arrecadação dos tributos nos currículos escolares, visando a conscientização da sociedade sobre um dos mecanismos fundamentais da administração pública. Essas ações geralmente se baseiam em dois pilares: a fundamentação da necessidade para o Estado do pagamento dos tributos e o exercício de cidadania proposto na fiscalização dos recursos obtidos junto aos contribuintes. E como sabemos, o regime tributário brasileiro, além de complexo, apresenta atualizações constantes. Por isso, todos devemos saber um pouco sobre como diversos tipos de tributos são exigidos e destinados, bem como as formas de combate à sonegação podem ajudar na redução da desigualdade social. Aqui em Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Fazenda promoveu um concurso em parceria com a Secretaria de Educação para promover o tema. Foi o Desenhando os Caminhos dos Tributos, destinado aos alunos do ensino fundamental, médio e profissionalizante da rede estadual de ensino. E agora começa o Ponto de Vista, que traz um bate-papo com Carlos Antunes, ele que é coordenador de projetos de educação fiscal na Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul. Assista comigo! Muito bem, começa a partir de agora aqui na TV Assembleia mais uma edição do Ponto de Vista, um espaço que a TV do Legislativo Estadual encontrou para promover a discussão entre o direito e a política. São dois temas que influenciam diretamente na vida de todos os sumatogrossenses, na verdade, na vida de todos os brasileiros. Por que a TV Assembleia decidiu promover essa discussão? Porque é no ambiente legislativo onde acontecem, sem sombras de dúvidas, as principais discussões que vão atualizar, vão inovar e vão modificar o nosso ordenamento jurídico. Todo o corpo de leis a que a gente está submetido a cumprir como cidadão e como os outros agentes públicos também estão submissos à ordem da lei, eles passam necessariamente pelo plenário da Assembleia Legislativa. O direito e a política vão influenciar em áreas extremamente importantes da nossa vida, como a economia, como as relações de trabalho e como a gente também se relaciona com a administração pública, é o que a gente chama de gestão pública. E o principal suporte para essa gestão pública eficiente que a gente sempre almeja é a execução do orçamento público, que é composto pelos tributos arrecadados advindos da iniciativa privada. A questão tributária é uma pauta recorrente aqui no Ponto de Vista e hoje a gente vai falar sobre a educação fiscal com o nosso entrevistado de hoje, Carlos Antunes, que é fiscal tributário da Cefaz de Mato Grosso do Sul. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. A educação fiscal é o primeiro passo para a gente entender como que funciona o sistema tributário brasileiro. Perfeito. A educação fiscal, ela advém de um programa já bastante antigo, desde 2000, onde se reuniu todos os conselheiros do CONFAS para criar esse programa, para que o cidadão entenda qual a importância, como você mencionou, de pagar os tributos e os impostos. Então, desde 2000 existe a nível federal já essa proposta de educação fiscal através do Programa Nacional de Educação Fiscal, que é o PNEF. PNEF. Essa sigla representa? Representa o Programa Nacional, onde todas as entidades estão... De educação fiscal, de PNEF. educação fiscal, onde estão todas nesse guarda-chuva, os estados, depois o município. Aonde você enxerga o cidadão? O cidadão está no município, né? Você tem a União, que é o Brasil, depois você vem os estados, Mato Grosso do Sul, depois Campo Grande, onde nós estamos, onde a gente mora, onde a gente paga os tributos nessa localidade. Então, o cidadão enxerga o município. Então, a educação fiscal, a sua premissa é chegar no município, onde o município possa implementar essa cidadania.
Bacana. Então, a educação fiscal já tem 20 anos já de discussões no Brasil e ela tem sido implementada aos poucos nas outras unidades da federação, né? Em Mato Grosso do Sul, esse trabalho é recente ou não? Não, esse trabalho também começa no ano de 2000. Junto com a primeira reunião do Junto com a CONFAS? primeira reunião do CONFAS, foi criado no governo de 99 e 2000, houve uma modificação agora na minha gestão em 2018, existe um decreto de 2000, existe um decreto de 2018 dando mais atribuições à educação fiscal. Então, tem 2 momentos a educação fiscal em termos de lei no Mato Grosso do Sul. A educação fiscal, obviamente, ela nasceu dentro da Secretaria de Fazenda, né? Você falou da sua gestão, mas para se falar em educação, a gente também tem que pensar na Secretaria de Educação. Então, como que é essa relação entre as duas instâncias do governo? Boa pergunta. Nesse decreto 1045, a educação fiscal ela é composta de 2 secretarias, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Educação. Esse decreto é assinado por 2 secretários na sua criação. É uma composição junto com a Secretaria de Educação, junto com a Cefaz. Porque o nosso público-alvo, um dos públicos-alvos, são os estudantes. Os estudantes, da rede pública. Então, a Cefaz e SED são co-irmãs nesse decreto. Então, é uma parceria desse decreto para chegar ao cidadão, às escolas, com esse decreto. Entendi. E as orientações que foram implementadas por meio desse decreto, para a gente depois entender o que é o papel da educação fiscal. Vocês fizeram, né, em parceria, as 2 secretarias, essa política pública de educação fiscal com quais princípios, com quais valores? O primeiro valor é da cidadania, né? Você busca mostrar ao cidadão que ele faz parte desse universo. Porque sem o cidadão não existe universo governamental. Sem nós pagando os impostos, não existe governo. O princípio da responsabilidade, a missão dos controles sociais, tem que existir os controles sociais e outros vários que a gente desenha dentro da educação fiscal. Cidadania, responsabilidade, a sua missão de alocação desses recursos públicos, da consciência do cidadão. O cidadão tem que ser consciente, né, daquilo que ele paga. A grande verdade, o nosso papel é de conscientização. Através da conscientização que a gente vai conseguir levar o cidadão a entender por que ele paga tributo. É isso aí, Carlos. A gente tem que desenvolver uma consciência cidadã, né? E você estava falando agora há pouco também sobre o municipalismo, né? Então, a Secretaria de Educação, ela tem como chegar nas escolas, né, para as crianças que estão ali no ensino fundamental ainda. Quais são as contribuições que os agentes da educação exercem nessa educação fiscal? Por exemplo, a gente leva o programa, principalmente no município, na Secretaria, na CEMED, através de um programa que a gente tem de disseminadores da educação fiscal. Nós, como agente público, nós levamos esse programa para os professores primeiros, na nossa plataforma, treinar os professores num curso de 120 horas, aprendendo sobre tributo, sobre democracia, sobre o Estado. Até porque essa não é a principal formação dos professores, não, né? Então, nós conseguimos levar esse produto através dos disseminadores. Qual é o próprio nome fala, disseminadores. Nós queremos disseminar a educação fiscal, mas nós temos que disseminar através dos professores para levar até a escola. A gente consegue fazer isso. A partir do que o professor entende a importância da educação fiscal, a importância por exemplo, você colocar o CPF na nota, que é uma ação nossa com a nota premiada. Quando você coloca o CPF na nota, você está colocando o quê? Dinheiro no cofre, que você colocou o seu CPF, então a nota vai ser emitida, vai ser gerada o imposto pago pelo empresário ao Estado. A partir do momento que você não coloca, você está ajudando a sonegação, né? Se você compra um iPhone sem nota, você não é dono dele. Se eu te perguntar, cadê a sua nota? Você é dono quando você tem o produto com nota. Né? Aquilo ali validando a sua propriedade. Aí você vai desmistificando esse problema com o fisco, né? De você pegar nota, de você ter essa coisa. Por que não pegar nota? Todo mundo tem. Não, você tem que pegar nota porque é um direito seu.
O produto te pertence. Eu sempre falo, quando eu trabalhei no fisco, na parte de fiscalização, a primeira coisa que a gente chega na rua, quando você aborda, nossa, você tem nota? Cadê a sua nota do seu produto? E prova que você pagou. Que você pagou, que você é dono dessa mercadoria. Exato. Você já está dando alguns exemplos aí de como exercer a cidadania, a cidadania e a educação fiscal, colocando ela em prática. Mas antes, eu fiquei curioso para saber como que os professores dessa rede pública de ensino recebem essa novidade e essa nova formação. Olha, na verdade, é um pouco assim, eles ficam um pouco assustados, porque é mais uma coisa que você leva para a educação. Assim como você tem a parte do Detran, você tem a parte da segurança pública dentro da escola, porque a escola é o berço nosso, onde você aprende a escola. Mas, é a primeira forma de socialização. Exatamente. Mas recebe geralmente assim com carinho. Aos poucos a gente vai levando esse trabalho e vamos falando assim, olha, professor, você consegue trabalhar a educação fiscal na matemática, por exemplo, assim, pega a conta de energia. Sabe quantos tributos você tem ali na conta de energia? Não. Pois é, daquela maneira ali você consegue trabalhar a fração, a CID, a contribuição agora, por exemplo, da bandeira tarifária vermelha. Então, tudo isso você consegue trabalhar porcentagem, divisão, exponenciação. Então, dentro daquilo ali, a gente consegue trabalhar o professor de matemática. Interessante. Né? Então, dentro desses é a primeira associação que a gente faz quando pensa em tributo, em pagar imposto, com a matemática. Mas como a gente está num sistema tributário que ele se faz presente durante toda a nossa vida, né? Essa matéria, essa questão, ela pode ser inserida em várias disciplinas. Todas as disciplinas que você quiser. Na área de geografia, por exemplo, em português, você consegue trabalhar textos na área de educação, na área tributária. Então, são coisas, você consegue trabalhar a Constituição. Poucas pessoas conseguem ler a Constituição, os 5 artigos principais nossos. Então, você consegue ir trabalhando o professor nessa linha. E além dos professores, Carlos, alunos, recebem como esse conteúdo? Olha, eu vou dar um exemplo bem prático. Nós temos um programa junto com a Receita Federal, que é o projeto Conhecendo a Alfândega. Conhecendo a Alfândega, olha só, explica aí pra gente. Nós realizamos esse trabalho desde 2018, uma parceria com a Receita. Nós trabalhamos o conteúdo desse material nas escolas primeiro. Levamos a escola e falamos com a direção, olha, nós temos essa cartilha que trata de orçamento, que trata sobre os controles sociais, que fala sobre a tributação, sobre ICMS, uma cartilha que a gente tem há bastante tempo. E, como diz, treinamos, damos uma aula para o professor ali daquele momento, para passar para o aluno. E os alunos vão conhecer isso em loco, por exemplo, com a Receita Federal, vão conhecer o prédio, vão conhecer o depósito de mercadorias apreendida. Como é que foi apreendida aquela mercadoria? Nossa. Vocês já levaram eles para um dia de leilão? Deve ser legal. Não, ainda não, mas nós fizemos outras coisas. Fica a dica aí. Fica uma boa dica. Apesar que o leilão é só agora pregão, né? É pregão eletrônico. Então esquece essa dica, então. Mas é uma coisa interessante que a gente aprendeu na Receita, por exemplo, é o cão farejador. Ela tem um cão farejador que eles demonstram como a Receita utiliza o cão. É um sucesso. Nossa, as crianças devem ficar doidas. Aí, Até eu ia ficar animado em ver o cachorro trabalhando. Nesse processo nosso com a Receita, a gente começa nessa parte do depósito de mercadorias apreendidas, levamos as crianças para lá, há uma palestra sobre descaminho, sobre importação e exportação, tudo que a Receita faz, aí levamos de volta eles para o auditório, fazemos mais um trabalho falando sobre os tributos da Receita e os nossos tributos também, termina no gabinete do delegado dando uma palestra. Então, é uma coisa bem interessante. Essa foi apenas a primeira das que se apresentou aqui, das ações que o governo tem feito, né? Mas a gente também teve um exemplo recente, muito recente, que foi a promoção do primeiro concurso de educação fiscal e reforçando esse trabalho em conjunto com a Secretaria de Educação, né? Como que foi isso? Olha, foi um trabalho magnífico, a parceria entre a Receita Federal, que fez a doação dos prêmios. Quero agradecer mais uma vez aqui ao delegado Clóvis Sintra pela ajuda, pelo esforço que nos deu. O concurso foi um sucesso, desenhando os caminhos do tributo. Desenhando os caminhos do tributo. O nome foi bem sugestivo. Bem sugestivo. Isso faz parte também de um processo nosso, da nossa carta de intenção com o Banco BID, na reformulação da Secretaria de Fazenda, que foi
um esforço do Profisco em remodernizar a Secretaria de Fazenda. É uma verba que nós alocamos nesse programa para dar um impulso ao novo programa de educação fiscal. Exatamente. Então, sobre a Secretaria de Fazenda e como que ela está estruturada hoje, o que ela pretende fazer num futuro próximo, a gente vai saber no próximo bloco. O nosso entrevistado de hoje é o Carlos Antunes, que é fiscal da Cefaz de Mato Grosso do Sul, e a gente está conversando sobre educação fiscal. Até lá, não perca. De uma hora para outra, foi como se tivéssemos ficado de mãos atadas, sem saber ao certo o que viria pela frente. Só não podíamos ficar de braços cruzados. Pelas mãos dos deputados, importantes leis foram criadas, como o Programa Mais Social, que está transferindo renda para alimentar as famílias mais vulneráveis. Com o apoio da Assembleia, mais de 15 mil novos empregos foram gerados, só no primeiro trimestre de 2021. E Mato Grosso do Sul está entre os estados com vacinação recorde no país. E os mesmos braços que estão recebendo a vacina são aqueles que cuidam e salvam vidas, que mantêm o lar, que protegem, que lavram a terra, que produzem, que mantêm as cidades limpas e o comércio de pé, que movimentam a vida em direção a um futuro de esperança. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Bem, a gente volta agora com o último bloco do Ponto de Vista. O tema da nossa edição de hoje é a educação fiscal. O meu entrevistado é o fiscal da Cefaz de Mato Grosso do Sul, Carlos Antunes. O que está achando da nossa conversa, Carlos? Perfeito. É uma conversa esclarecedora para o cidadão, onde a gente mostra a carta de serviço, o que a Secretaria nos coloca hoje dentro do Estado. Essa carta de serviços é a principal novidade aqui da Cefaz, que ela ganhou um boom, né? Durante a pandemia, todo mundo se viu preso em casa, tinha que resolver tudo online e veio a carta de serviço. Dentro da unidade, da educação fiscal mesmo, com essa pandemia, nós lançamos a nota premiada o ano passado e, com isso, através dessa ação, o cidadão se entregou, houve essa integração do cidadão junto com a Secretaria com a nota. E, dentre outras coisas, o sistema online que a gente oferece para o cidadão, essa carta de serviço. Vamos aproveitar e mostrar para quem está assistindo o programa aqui, olha só, no site da Secretaria de Fazenda, a gente vai lá em carta de serviço. Carta de serviço. E tem quais serviços ofertados. Olha só, tem aqui o link para a carta de serviços. Você estava falando o ITCD, a nota fiscal eletrônica. Você tem o ICM transparente, os documentos fiscais, os regimes especiais. Então, tudo você tem acesso na carta de serviço, né? Online, você faz um requerimento e você é atendido com rapidez, você não precisa se deslocar da sua casa. Então, através desse serviço, você tem a comodidade desses documentos fiscais. É mais uma forma que a tecnologia permite que a administração pública se aproxime do cidadão, né? Exatamente. E por falar em tecnologia e aproximação entre a administração, poder público e os cidadãos, a gente também tem o nosso momento interatividade aqui no Ponto de Vista. Sobre o tema de hoje, a educação fiscal, os nossos seguidores, vocês que acompanham a gente também no Instagram, mandaram as suas dúvidas e quem vai apresentar as perguntas que foram enviadas para a gente agora, para o Carlos responder, é a minha colega Areta. E aí, Areta? Olá, Radamés. Olá, Carlos Antunes. Obrigada por ter aceito o nosso convite para falar de um tema tão importante para todos nós cidadãos, que devemos saber como funciona o sistema de arrecadação de impostos e de aplicação desses recursos. Isso, na verdade, é um exercício da cidadania, né? E nós temos aqui algumas perguntas dos seguidores da Assembleia Legislativa. Fala a primeira para a gente, Areta. Vamos lá. A primeira quem fez foi a Érica Araújo. Ela quer saber qual é a importância da educação fiscal para o cidadão. A gente, na verdade, havia comentado bem no começo da conversa sobre o papel que a educação fiscal exerce na construção da cidadania, mas entre tantos assuntos, né, a gente precisa reforçar a importância desse aspecto da educação fiscal.
A importância que o cidadão ele tem que ser consciente, um cidadão consciente. A partir do momento que ele tem esse empoderamento, que ele é a mola mestra do Estado, que sem ele o Estado não existe, que quando ele compra um bem, ele está colocando isso em termos de segurança pública, saúde, através da nota fiscal, quando você coloca o CPF na nota, isso tudo traz para o Estado e para o cidadão todo esse arcabouço de serviços que nós temos. Segurança, saúde, né, educação, toda essa parte é construída pelo cidadão. Essa consciência cidadão é que a educação fiscal coloca neste momento aqui para o cidadão refletir sobre isso. Então, Carlos, além de informar os seus dados, de exigir a nota fiscal, quais são as outras maneiras que o cidadão tem de exercer a educação fiscal que tem sido promovida com sucesso pela Secretaria de Fazenda? Olha, o cidadão, ele exerce a todo momento a sua cidadania através quando ele paga o IPVA, quando ele paga o ICMS, quando ele paga todos os impostos que estão a seu dispor. Então, ele tá sempre contribuindo para o Estado, né? A todo momento. Ele é o fator gerador disso tudo, né? É o cidadão que gera toda essa fortuna toda que a gente administra, né? Esse orçamento somos nós que colocamos dentro. Muito bem, vamos para a segunda pergunta. Qual que é, Areta? Muito bem, dando continuidade aqui às perguntas dos nossos seguidores, a Mirelle Almeida quer saber quais são as próximas ações da Cefaz na promoção da educação fiscal. É isso aí, né, Carlos? A gente apresentou uma novidade muito interessante, né, que é a presença da Secretaria de Fazenda na internet, mas o que mais que vem por aí quando a gente fala em educação fiscal? Nós fizemos um webinário agora há pouco tempo sobre tutoria no sistema EAD. Foi uma ferramenta nova onde nós trabalhamos a função do tutor, qual é a importância do tutor no EAD. Isso foi muito interessante, esse trabalho que a gente realizou junto com a Escola Gov e na plataforma do YouTube. Também está disponível lá nos canais do governo. Exatamente, está na nossa página. Foi uma coisa inédita, foram 3 dias de webinário com grandes palestrantes. Além do webinário, nós temos os concursos que a gente vai promover até o final do ano. Um deles é a criação do novo mascote da educação fiscal, para integrar mais os alunos e essa consciência cidadã dele perante a sociedade, essa conscientização do tributo. Então, a gente vai criar também agora no próximo ano, no final de ano, esse concurso. E no meio do ano, por março mais ou menos, nós vamos criar também um prêmio estadual de educação fiscal, também para aproximar o cidadão, né, dessa conscientização, dessa valorização do cidadão em relação à transparência, o que ele entende, né, dessa gama de tributos que a gente paga. Entendi. Então, a Cefaz não está se aproximando apenas das crianças, né? A educação fiscal é um exercício constante, todos os cidadãos vão acabar participando. Perfeito. E nós temos um grande projeto também com as prefeituras, onde a gente vamos integrar as prefeituras junto ao cidadão através de um programa de atendimento virtual. Então, é um programa que a gente vai lançar ainda, nós estamos em estudo, em análise de como fazer esse projeto funcionar para o próximo ano. Muito bem, essas e outras novidades a gente pretende trazer nos próximos pontos de vista. O nosso entrevistado de hoje, que vai se despedindo com a gente, foi o Carlos Antunes, lá da Secretaria de Fazenda, a quem eu deixo as considerações finais. Eu que agradeço o convite, Paulo. Estamos aqui à disposição ao Núcleo de Educação Fiscal para as próximas entrevistas e as nossas próximas ações. Agradeço mais uma vez em nome da unidade. Eu vou ficando por aqui, mas não sem antes me despedir da minha colega Areta Muritiba, que participou do nosso último programa de 2021. É isso aí, Radamés. Eu quero agradecer também a participação do Carlos Antunes. Lembrando vocês, telespectadores, que querem continuar acompanhando a programação da TV Assembleia, basta acessar as mídias sociais que estão passando agora no link. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo encontro. TV Alemes, 20 anos. A TV da gente. GNS.